Olá professora, saudações. Estamos continuando o estudo da LDB. Estamos no título 5, capítulo 2, na seção de número 4. Vamos falar, neste bloco, das finalidades do ensino médio. Estamos entrando, presta muita atenção, para você que vai dar aulas em cursos preparatórios para concurso público e para você que pretende fazer um concurso público. Estamos entrando em uma área muito sensível da legislação. O artigo 35 não necessariamente, mas a partir do 36 teremos severas alterações decorrentes da reforma do ensino médio. E essas alterações não são entendidas sozinhas, somente lendo a LDB. Vamos complementar com outros documentos e vamos aprofundar no tema para que você possa dar uma aula de qualidade superior à que temos no mercado disponíveis e para que você possa acertar também quaisquer questões que lhes sejam propostas em sede de concurso público. Então, no 35, do inciso 1º ao 4º, do inciso 1 a 4, não veremos ainda a reforma do ensino médio. Do 36 em diante, sim. Não obstante, o que temos aqui, que são as finalidades para o ensino médio, do 35, inciso 1 a 4, também são muito importantes em sede de concurso e em sede do seu trabalho como professor em sala de aula. Muito bem, a gente retoma a Lei 4.024 do ano de 1961. Lei 4.024 do ano de 1961, a nossa primeira LDB. Essa LDB adotava a terminologia ensino médio, como é utilizada nos dias atuais. E ramificava o ensino médio em ensino secundário e ensino técnico. O ensino secundário era aquela formação geral básica, que não era profissionalizante. Você saía com os conteúdos de uma base curricular básica sem necessariamente ter uma profissão. E nós tínhamos a figura do ensino técnico. Então, o secundário era o de formação geral, era uma ramificação, sem nenhum tipo de profissionalização, e o ensino técnico seria uma ramificação do ensino médio, onde você tinha aquela base comum, formação geral, e também tinha o estudo de uma profissão técnica. O que vale aqui para você é saber que a Lei 4.024 de 1961, a nossa primeira LDB, além dessas duas ramificações, ela abordava essa etapa da educação básica com a terminologia ensino médio, perfeito? Bem, a coisa vai mudar por ocasião da Lei 5692 de 1971. Ela vai mudar a terminologia adotada pela legislação anterior, que era ensino médio, e vai transformá-la em ensino de segundo grau, o que a maioria de nós, que estamos aí na faixa de 35 a 45 anos de idade, estudamos. Quem está aí na faixa de 35, 45 anos de idade, cursou o primeiro grau e o segundo grau. Então, essa denominação, primeiro grau, segundo grau, que é o foco dessa aula, porque estamos falando das finalidades do ensino médio, essa denominação segundo grau é criada pela Lei 5692 de 1971. Com o advento da Constituição Federal de 1988, o termo ensino médio é resgatado e o segundo grau fica de lado. E isso é ratificado por ocasião da publicação da Lei 9394/96 do ano de 1996, que é a atual Lei de Diretrizes e Bases da Educação. Ela ratifica a terminologia ensino médio e estabelece que esse ensino médio é um ensino de formação geral ou ele é profissionalizante. Isso é, retoma, volta lá na Lei 4.024. Perfeito, aqui ó, 4.024.
dividir em duas ramificações, ensino secundário e ensino técnico, o que era o antigo ensino médio, por ocasião da primeira LDB. Na segunda LDB, ele vira ensino de segundo grau, e na nossa terceira e atual, aquilo que é secundário ganha o nome de geral. Aquilo que na primeira, na 4024, chamávamos de ensino médio secundário, vai levar o nome de formação geral, e aquilo que chamávamos de ensino técnico vai ganhar o nome de profissionalizante. As duas ramificações, elas são retomadas, mas com terminologias diferenciadas, mas com o mesmo objeto. Na atual LDB, o objeto é o mesmo da primeira LDB, a 4024, de 1961. Muito bem, entrando no artigo 35 da nossa atual LDB, que vai trazer as finalidades do ensino médio, já temos aqui o primeiro quadrinho, vamos descobrir que temos 4 finalidades fundamentais. A primeira delas é a consolidação. A consolidação e o aprofundamento dos conhecimentos adquiridos no ensino fundamental. Vamos estudar isso daqui a pouquinho na leitura cursiva do artigo 35, inciso 1. A segunda finalidade é a preparação básica. Preparação básica para quê? Para o exercício de atividades laborais, isso é, para o trabalho, e para o exercício da cidadania. Perfeito? Nenhum mistério até agora. Estamos vendo de uma forma gráfica aquilo que estudaremos daqui a pouco de maneira cursiva. Perfeito? A terceira finalidade, prescrita no artigo 35, inciso 3, é o aprimoramento. O aprimoramento, a formação e o desenvolvimento. Aprimoramento, formação e desenvolvimento do quê? Da pessoa humana, da ética e o desenvolvimento intelectual. Aprimoramento da pessoa humana, a formação ética e o desenvolvimento intelectual. 1 para 1, 2 para 2, 3 para 3. Aprimoramento do quê? Da pessoa humana. 2, formação da ética. 3, desenvolvimento intelectual. E o artigo 35, inciso 4, vai falar da compreensão. Compreensão do que, Hammurabi? Compreensão dos processos, compreensão dos fundamentos e dos processos produtivos que norteiam a nossa sociedade. Esse é um quadro, síntese, um resumo das finalidades do ensino médio, que você tem que apresentar para os seus alunos em sala de aula. Primeiro, porque facilita a aprendizagem. E segundo, mostra zelo, mostra trabalho, mostra atenção, mostra carinho. Você simplesmente chegar e ler os incisos e explicar os incisos não mostra trabalho, zelo, dedicação. Por isso, a utilização dos esquemas e dos gráficos, quando eu apresento, elas são fundamentais para serem utilizadas nas suas aulas. Então, vamos à primeira. A primeira finalidade do ensino médio, artigo 35, inciso 1. Consolidação e aprofundamento dos conhecimentos adquiridos no ensino fundamental. É o que nós vamos ler aqui na sequência. Diz o artigo 35, inciso 1, que o ensino médio, etapa final da educação básica, com duração mínima de 3 anos. Isso é fundamental. O ensino médio não tem a duração de 3 anos. Ele tem a duração mínima de 3 anos. Principalmente se ele for feito na forma profissionalizante. Se ele vai para a ramificação profissionalizante, se ele segue o itinerário formativo ou a trilha de aprendizagem profissionalizante, que vamos estudar a partir do artigo 36A, então ele terá mais de 3 anos. Por isso a legislação diz que ele tem menos de 3 anos, no mínimo, tem no mínimo 3 anos, e terá como finalidade, inciso 1, a consolidação e o aprofundamento. Consolidação e aprofundamento de quê, Hammurabi? Dos conhecimentos adquiridos no ensino fundamental, possibilitando o prosseguimento de estudos. Então, em muitos pontos, temos uma repetição, só que agora com maior grau de profundidade, daquele conhecimento que foi adquirido no ensino fundamental. Perfeito? Muito bem.
Artigo 35, inciso 2. Vamos falar da preparação básica para o trabalho e exercício da cidadania. Diz o artigo 35, inciso 2, que a preparação básica terá o ensino médio como finalidade a preparação básica para o trabalho e a cidadania do educando, para continuar aprendendo de modo a ser capaz de adaptar-se com flexibilidade às novas condições de ocupação ou aperfeiçoamento posterior. Sabemos que a maior capacidade que o ser humano tem que ter, a maior competência que o ser humano tem que ter em matéria de existência, não só no mundo comum, no mundo das relações familiares, mas principalmente no mundo profissional, a maior capacidade, a maior competência que ele tem que ter é a adaptabilidade. Quando Darwin escreve no livro A Origem das Espécies que a espécie que subsiste não é a mais forte, não é a mais rápida, mas necessariamente aquela que melhor se adapta, isso também vale para o meio profissional. O profissional que melhor se adapta às condições que são impostas pelo mercado profissional, pelo mundo econômico, pelas condições ambientais, é o que sobrevive. Aquele que se adapta e consegue converter da figura de uma pessoa que lê seus livros no modelo físico e passa a lê-los no modelo virtual, na forma de um e-book, por exemplo, ela está se adaptando, ela está se moldando o mundo atual, ela está se adaptando. Então essa adaptabilidade, ela é imprescindível. O que vamos fazer? Diante, por exemplo, de uma situação econômica como o ano de 2020, onde a maioria das lojas físicas tiveram que ser fechadas, os profissionais tiveram que se adaptar. Os proprietários de loja, que eram apenas físicas, tiveram que converter suas lojas em lojas virtuais. Essa adaptabilidade é uma prerrogativa, é uma competência que deve ser implementada dentro do currículo do ensino fundamental. Perfeito? Vamos falar, por exemplo, de panfletagem. Você tem sua loja, seja física ou virtual. Vai panfletar para divulgar a sua loja? Panfletar na rua, panfletar nas esquinas para que as pessoas conheçam sua loja? Ou vai criar uma página no Facebook, um perfil comercial no Instagram e colocar os produtos, fotografia, preços, links de compra, promoções na sua página do Facebook e no Instagram e vai trabalhar o tráfego dessas mídias, dessa página do Facebook, desse perfil comercial no Instagram para que as pessoas conheçam o seu produto, ou vai ficar panfletando nas esquinas? Hoje em dia, dificilmente alguém fica panfletando nas esquinas. As pessoas criam páginas no Facebook, perfis no Instagram e fomentam o tráfego dessas páginas e perfis para divulgar seus produtos. Isso é adaptabilidade. Então é disso que estamos falando. Muito bem. Na sequência temos o artigo 35, inciso 3º, que fala do aprimoramento da pessoa humana, da formação ética e do desenvolvimento intelectual. Vamos à leitura. Diz o artigo 35 que o ensino médio terá por finalidade, inciso 3º, o aprimoramento do educando como pessoa humana, incluindo a sua formação ética e o desenvolvimento da autonomia. Que autonomia? Autonomia intelectual e do pensamento crítico. Isso, o pensamento crítico, ele é finalidade do ensino médio. Muitos de nós, quando estivemos na faculdade, escutamos de nossos antigos professores que o objetivo da faculdade é fomentar o pensamento crítico na cabeça dos alunos. Se você escutou isso de 1996 para cá, saiba que o seu professor na faculdade ou na universidade estava desatualizado, ainda estava preso à LDB anterior. A atual LDB, desde 1996, diz que o pensamento crítico é aquele que é fomentado já no ensino médio. E na universidade, na faculdade, qual é a modalidade de pensamento que será fomentada? Será o pensamento reflexivo. Então é outra modalidade de pensamento.
dando continuidade. Então, temos aí a questão da ética. Isso mesmo, ética. Vivemos no ano de 2020 uma situação de pandemia, uma situação de crise, onde podemos observar muitas pessoas, por exemplo, de forma muito bonita e muito ética, fazerem máscaras de pano para proteção, que se tornaram itens obrigatórios em virtude da crise sanitária e da propagação do coronavírus em 2020, fazendo máscaras e distribuindo. Tivemos vários projetos de doações de máscaras que perduraram por todo o período da pandemia. Eu tenho aqui links de matérias onde ONGs ou pessoas físicas, pessoas naturais, fizeram máscaras e distribuíram. Nada contra você explorar uma atividade de mercado, fabricar máscaras e vendê-las. Óbvio, a um preço compatível com o produto. Isso, por exemplo, é explorar uma oportunidade de negócio. Explorar uma oportunidade de negócio não faz de você uma pessoa antiética. Presta atenção. Doar máscaras, fabricar e doar é ético. Fabricar e vender a um preço compatível, atendendo a uma necessidade do mercado, é ético. Então você pode fazer muito bem máscaras para a sua empresa, para os seus funcionários, vender máscaras, isso não é antiético. A ética está no doar e a ética está no vender. Mas existe a falta de ética, onde muitas vezes o indivíduo pega uma situação de oportunismo e maqueia ela, fazendo ela parecer uma oportunidade. Não é o caso, por exemplo, de vender máscaras. O mercado precisa de máscaras, tem demanda de máscara, a indústria se organiza, ou uma pessoa física se organiza, fabrica suas máscaras e vai vender. Isso é tão ético quanto doar. Isso é uma oportunidade. Mas há muitas situações em que as pessoas pegam o oportunismo, maqueiam, fazem parecer uma oportunidade e exploram os outros. Isso já seria antiético. Por exemplo, Black Friday. Black Friday no Brasil, tudo pela metade do dobro. Estamos acostumados, esse bordão, inclusive, a gente já conhece. Isso é uma situação de oportunismo travestida, maquiada de oportunidade. Nos dias que antecedem a Black Friday, as pessoas aumentam absurdamente o preço dos produtos das lojas e no dia ou na semana da Black Friday, elas cortam o preço pela metade. E aí o preço acaba saindo no preço real da mercadoria. Tudo pela metade do dobro. Isso é oportunismo maquiado de oportunidade. Você lembra da Betina? Você lembra do site da Empíricos sobre investimento em ações? Você teve ali uma situação de oportunismo travestida de oportunidade. Aquilo tudo veio à tona. E não foi nada do jeito que a Betina vendeu. Ah, porque eu não tinha nada e em pouco tempo eu tinha milhões na minha conta. Não foi daquele jeito. Mas ela fez uma situação parecer ser o que não era e parecer ser uma grande oportunidade para você, mas era uma situação de oportunismo por parte de uma empresa que queria vender ações. Venda de ações no período da pandemia. Como eu vi vídeos de pessoas dizendo que era o melhor momento para você investir em ações, compre na baixa, venda na alta. Isso é falácia. As coisas não funcionam assim, você não ganha no mercado de ações comprando na baixa e vendendo na alta, até porque a baixa pode ficar cada vez mais baixa e a empresa fechar e falir, como muitas estão fechando e falindo em 2020. Entrando em processo de recuperação judicial e você só perde dinheiro, mas sempre tem alguém, algum trader de mercado gravando um vídeo dizendo que tem sangue na água e que você tem que aproveitar a oportunidade para comprar ações nesse momento difícil. Ele está querendo vender o produto dele, transformando oportunismo em oportunidade. Há pastores de igreja vendendo por um absurdo sementes de feijões que curam Covid. O escândalo
Veio à tona, inclusive, em jornais que passam em horários nobres da televisão. Oportunismo disfarçado de oportunidade. Doações feitas por empresas ou doações feitas por pessoas físicas para aparecer em horário nobre na televisão. Ora, isso não é mais do que merchandising. A empresa pega milhões e converte milhões em doações para o combate, ainda que seja para o coronavírus, e isso é bom, e aí ganha lá 30 segundos, 60 segundos no jornal, no horário nobre da televisão. Ela simplesmente comprou aquele horário no jornal, transformando uma situação que, na verdade, poderia ser uma oportunidade de ajudar a sociedade em oportunismo, porque ela colheu aquilo na forma de merchandising. Se quisesse simplesmente doar, doava e não precisava entrar em contato com uma emissora grande de televisão para anunciar aquela emissora grande de televisão no horário nobre o ato de doação dela. Bastava que os funcionários da empresa soubessem e as pessoas beneficiadas soubessem e lá no site da empresa estivesse que ela fez a doação. E não exibir em horário nobre. Então, temos que ter um cuidado muito grande com essa questão da formação ética, principalmente no que concerne a observar o que é oportunidade e o que é oportunismo. E a falta de ética que existe em converter uma na outra. E a formação intelectual, ela prescinde, ela dispensa de comentários, porque isso nós vamos falar nos artigos que se seguem. Fechando, temos o artigo 35, inciso 4º, que fala da compreensão. Compreensão dos fundamentos e processos produtivos. Diz o 35 que o ensino médio terá por finalidade, inciso 4, a compreensão dos fundamentos científicos, dos processos produtivos, relacionando a teoria com a prática no ensino de cada disciplina. Até porque teoria e prática não são binômios, não são partes distintas de uma mesma realidade. A teoria e a prática consistem em um monômio. Elas são um todo único e indivisível, perfeito? De uma realidade que está sendo apresentada. Então, em matéria de finalidades do ensino médio, passamos por todas elas. Consolidação e aprofundamento dos conhecimentos adquiridos no ensino fundamental, preparação básica para o trabalho e exercício da cidadania, aprimoramento da pessoa humana, a formação ética e o desenvolvimento intelectual, que será comentado principalmente quando estivermos falando de itinerários formativos, a partir do artigo 36A, e compreensão dos fundamentos e processos produtivos que norteiam a nossa sociedade. Um grande abraço e até o nosso próximo encontro com a reforma do ensino médio.